E aí, galera assustada, Senhora Morte vem chegando com uma história cheia de curiosidades para vocês. Hoje eu vou falar sobre Rosemary Brown e a música dos mortos. Como explicar que uma pessoa que entende muito pouco de música e de instrumentos, de repente começa a compor peças musicais que pareciam ter sido escritas pelos grandes mestres? Isso parece, no mínimo, improvável. Mas esse fenômeno aconteceu e deixou músicos do mundo inteiro perplexos, quando em 1964, Rosemary Brown, uma inglesa, na época com 48 anos, que se intitulava médium e que dizia se comunicar com espíritos de compositores célebres de música erudita, havendo recebido deles num processo semelhante à psicografia, que, de acordo com os ensinamentos espíritas, é a capacidade atribuída a certos médiuns de escrever mensagens ditadas por espíritos. Mais de 400 partituras. Entre esses espíritos estariam Liszt, Beethoven, Mozart, Chopin, Schubert, Debussy, Bach, Brahms, Schumann, dentre outros. Bem, mas vamos conhecer melhor quem foi Rosemary Brown. Nascida em família pobre, desde cedo começou a manifestar seus dons mediúnicos através de uma forte intuição e da clarividência. Ela costumava ver diversos espíritos anônimos com espantosa clareza. Sua avó e sua mãe também possuíam poderes mediúnicos, mas de forma menos acentuada que Rosemary. Ela nunca teve muito interesse pela música, mas quando tinha 10 anos, ela contou que Liszt apareceu à sua frente e lhe mostrou uma partitura e prometeu transformá-la um dia em uma grande virtuose. A partir de então, por mera curiosidade, ela começou a se interessar pela música. Mas devido à falta de dinheiro e de tempo, seus estudos foram muito superficiais. Ela também nunca pôde frequentar concertos, conviver com músicos ou frequentar qualquer tipo de meio musical. É bem provável que esses fatos tenham sido programados pela própria espiritualidade antes que ela nascesse, para que não houvesse dúvida de que as composições não poderiam provir dela própria. Ela conhecia apenas um músico que tentou ensiná-la noções básicas de piano sem muito sucesso. Ele era ex-organista da igreja que a médium frequentava. Rosemary começou a receber as primeiras partituras quando trabalhava como servente em uma escola pública nos subúrbios de Londres. Numa noite, o compositor húngaro Franz Liszt, que era o espírito que se manifestava mais frequentemente para ela, lhe trouxe uma composição dele próprio. Com o passar do tempo, a mulher passou a receber a visita de compositores como Beethoven, Mozart, Bach, Chopin e outros. Cada um deles ditava a sua própria música. Alguns controlavam suas mãos nas teclas do piano, movendo-as de acordo com o estilo musical adequado, e outras vezes eles apenas lhes ditavam as notas. Dentre as várias obras produzidas por Rosemary estão as conclusões da 10ª e da 11ª Sinfonia de Beethoven, que ficaram inacabadas devido à morte do compositor. Uma sonata de Schubert de 40 páginas, um estudo de Chopin, uma peça de Debussy, compositor francês do século XIX, intitulada Danse exotique, e numerosas obras de Liszt. A médium apareceu em muitos programas de TV nos anos 70, inclusive um documentário para a BBC em abril de 1969, ocasião em que chegou a psicografar diante das câmeras uma partitura inédita de Liszt. A peça, chamada de Grübli, era de elevada dificuldade técnica. Possuía 6 sustenidos na clave com passos distintos para as mãos, 5x4 na direita e 3x2 na esquerda. Ao fim da psicografia, foi pedida a ela para executá-la, mas Rosemary afirmou que a peça era difícil demais para ela própria executar. Então foi chamado um pianista profissional para tocá-la. Tempos depois, a peça Grübli foi analisada por um compositor britânico e profundo estudioso das obras de Liszt, chamado Humphrey Searle, que assegurou que as harmonias avançadas e a tonalidade eram típicas das últimas composições de Liszt. Quanto mais crescia a popularidade de Rosemary, mais dividida ficava a opinião popular.
a ponto dela passar por inúmeras análises e testes, feitos por estudiosos do ramo da psiquiatria e músicos renomados, sendo considerada perfeitamente normal por ambos, embora os músicos tenham sido unânimes em afirmar: muitas pessoas podem improvisar, mas não conseguem compor uma música dessa maneira sem anos de estudo, disse Richard Rodney Bennett. Eu mesmo não conseguiria ter criado algumas dessas composições de Beethoven. Segundo o espírito do músico Sir Donald Dovey, que se comunicava com Rosemary, a finalidade dos compositores desencarnados transmitirem novas peças musicais à Terra depois de desencarnados não seria vaidade nem mera intenção de proporcionar prazer a quem venha escutar as músicas. A finalidade maior seria servir como uma demonstração a mais da imortalidade da alma, alertando os homens para a existência da vida espiritual e demonstrando que eles não são meros corpos carnais fadados à velhice e à morte, e sim almas imortais abrigadas em corpos mortais, dotados de uma mente que independe do corpo físico. Rosemary Brown escreveu 3 livros sobre sua vida e sua mediunidade e tornou-se amiga de muitos músicos famosos. A produção de músicas mediúnicas cessou nos anos 80, mas Rosemary Brown continuou até a sua morte em 2001, dedicada às suas crenças na espiritualidade. Contudo, decepcionada, pois apesar da promessa de Liszt, ela não passou de uma pianista medíocre. É isso aí, galera assustada. Se gostaram do vídeo, deem um like e se inscreva no canal. Assim você estará ajudando a Senhora Morte a fazer mais vídeos interessantes para matar a curiosidade de vocês. E eu prometo não te visitar tão cedo.